gordura na paisagem acaba sendo um sistema de retroalimentação, um sistema de feedback positivo. O que ocorre? Essa dominância de capim-gordura na paisagem, ela aumenta a adoção do capim-gordura na pastagem, né, pelos próprios produtores, e a ocupação oportunista também aumenta devido a essa dominância do capim-gordura na paisagem. Então, de certa forma, essa paisagem se cristaliza, se consolida durante aproximadamente um século, até que vem um elemento externo pujante, né, que seja relevante para reorganizar a paisagem. E aqui o último slide, só para finalizar, que o tempo já esgotou, é a inserção da pastagem moderna, né? A inserção da pastagem moderna, através do braquiário, uma gramínea africana extremamente competitiva, ela vem reorganizar a paisagem através da tecnificação, modernização do campo que a gente já conhece, né? Então, substancialmente, existe essa mudança do gordura para o braquiária, reorganiza o sistema produtivo da região. E nas entrevistas, o que a gente pôde ver com a população é que a braquiária ela acaba sendo adotada por ser mais resistente, ter uma tolerância maior à seca, e ela fica verde o ano todo. E por ter um sistema radicular assim, ainda mais forte, mais resistente ao pastejo, em comparação à gordura que já estava na paisagem há praticamente um século, né? Ainda assim, eles citam a gordura que já estava presente como um capim mais completo nutricionalmente. Eles necessitam complementar a alimentação do gado com outros compostos, quando utilizam o braquiária. Então, a gente se pergunta, né, o braquiária, por que ele entrou, né? Eles sempre... Assim... Tá lento? Eles sempre acabam colocando a questão do trabalho muito em evidência. Então, é menos trabalho que dá utilizar o braquiária. Não existe recurso humano para manejar o gordura. Porém, se o braquiária precisa de insumos, precisa de você estar complementando a alimentação, o que é o menos trabalho, né? Então, essa é uma interrogação que a gente vê aí do último campo e que está dando aí muito pano para a manga. E desculpa se me alonguei, as referências. Obrigado. Bem, bom dia. Queria agradecer a oportunidade aí. Eu sou o Luiz Furtado, eu sou mestrando aqui na PUC, orientando pelo professor Álvaro. E, bem, o título da minha pesquisa, né, que eu pretendo estudar, é a arte urbana como uma forma de manifestação cultural no espaço, né, em os casos do grafite e a pichação como formas subversivas, né. Bem, conversando com o Álvaro, a gente achou interessante começar a apresentação falando o que me motivou a pesquisar sobre o tema, a me debruçar sobre esse conceito, sobre esse fenômeno no espaço. Então, assim, foi muito da vivência na cidade e como essa inquietação sobre tentar entender o que estava escrito nas paredes. E no caso do grafite, o que encanta na beleza, na arte, e no caso da pichação, o que você não entende, o simbolismo por trás da pichação. Então, eu queria entender como essas manifestações elas se apresentam no espaço, prioritariamente no espaço público, mas aí também dentro de um espaço público, numa visão crítica, né, foi amplamente debatido ontem aqui numa mesa, a partir dessa tensão social que existe, né, e como a arte urbana pode se apresentar como uma possibilidade de insurgência. Bem, o meu objeto de pesquisa seria a arte urbana através da sua vertente do grafite e pichação, como uma forma de manifestação subversiva no espaço da cidade. Então, eu acredito, né, e a partir da vivência também, que o grafite e a pichação eles podem ser movimentos subversivos na cidade, como também podem ser apenas uma reprodução da lógica do capital. A gente tem alguns exemplos, o Rio de Janeiro
hoje em dia tem sido uma cidade exemplo dos dois lados. Assim, você tem, por exemplo, no Porto Maravilha, a inserção do grafite como arte, né, monetizada e valorizada, painéis até milionários de montante de dinheiro investido. E, em contrapartida, você tem em outras áreas da cidade, e até mesmo na zona portuária, a pichação como uma forma de subversão e de participação no espaço a partir de uma lógica contrária, né, a essa lógica do capital. Bem, o meu objetivo principal é analisar as relações que convergem na ascensão da arte urbana, porque, assim, historicamente, né, o grafite e a pichação ascendem a arte urbana quando passam a invadir e ocupar os espaços das galerias de arte. E aí passam a ser esteticamente aceitas. Até antes não eram. Eram movimentos subversivos e contraculturais, e aí quando se inserem nas galerias de arte, elas passam a ser esteticamente e valorizadas e aceitas. Então, eu queria entender como essas relações que convergem na arte urbana sendo aceita e como essas diferentes vertentes de expressão, qual o papel que elas desempenham no cenário urbano. Então, como elas se apresentam no cenário das cidades. Bem, a minha questão norteadora seria de que, dentro dos limites do legal, porque o grafite e a pichação, apesar de serem hoje em dia esteticamente aceitos, ainda estão, em muitos dos casos, dentro da ilegalidade de utilização do espaço público. Então, como dentro dos limites do legal, qual a legitimidade de uma manifestação desse cunho e quando essa manifestação tem um caráter insurgente ou apenas representa uma reprodução do cotidiano programado. Então, como essas manifestações elas podem ter um cunho de subversão ou apenas uma reprodução da lógica, assim. E dentro do legal, qual é a legitimidade dessas manifestações? Bem, as categorias analíticas que eu pretendo me debruçar são o espaço urbano, claro, a paisagem cultural, as expressões no espaço, né, a necessidade de abordagem das representações, né, justamente por revelarem e ofuscarem também, em alguns casos, e o movimento insurgente e a subversão na cidade, né? Bem, os interlocutores iniciais que a gente tem começado a pesquisar são a partir do Lefebvre, né, na sua contribuição sobre o cotidiano e a revolução cultural permanente. Tenho passado bastante também sobre o Guy Debord e a sua teoria sobre a sociedade de espetáculo, né, como essas representações elas se apresentam no cenário urbano e como o grafite e a pichação se inserem também nessas representações, e o Raul Vanegan com esse viés de um movimento insurgente subversivo e como eu acredito no potencial que tem o grafite e a pichação para isso, para subversão. E, assim, principalmente tentar entender como essas manifestações artísticas podem se inserir no espaço e como elas podem se apresentar como uma insurgência e como uma subversão. Principalmente por considerar tanto o grafite quanto a pichação manifestações legítimas como uma forma de resposta à sociedade que a gente vive e como eles têm um potencial tanto de impactar e de nos atravessar no nosso cotidiano. Assim. Por mais que a gente não concorde ou não aceite determinada manifestação, ela nos atravessa. Se você passar por uma rua que tem uma parede pichada ou grafitada, mesmo que você não concorde, isso vai interferir, vai te impactar no seu cotidiano. Então, eu acho que eu acredito na legitimidade dessas manifestações, acho que elas têm um potencial subversivo e pretendo estudar elas mais a fundo e reconhecer essas contradições e tentar avançar nessa pesquisa. Assim. Acho que é isso. Obrigado.
Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou mestranda daqui do programa de pós-graduação da Geografia e Meio Ambiente, a minha orientadora é a professora Regina. E, na verdade, assim, a pesquisa inicial que eu trago hoje, eu ainda estou construindo, porque quando eu entrei aqui no programa, eu entrei com outra proposta de pesquisa, então eu mudei recentemente. Então, na verdade, o que eu vou apontar aqui para vocês são algumas inquietações e mais ou menos o caminho que eu pretendo seguir, né? O título inicial da nossa pesquisa é Vivendo os Limites da Violência, a vulnerabilidade das mulheres mediante a precarização da vida. Na verdade, quando eu pensei assim, em tratar a questão da mulher, eu achei importante estudar, e muita gente tem falado aqui sobre as leis, né, sobre a questão do direito à cidade, e acho importante a gente se perguntar que mulher é essa que a gente está tratando, né? As mulheres, elas são múltiplas, têm estilos de vida diferentes, têm cotidianos diferentes, então a gente vê que muitas são as lutas que as mulheres têm hoje em dia para tentar conseguir mais direitos, né? Mas será que essas leis que surgem, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a lei que foi, acho que de 2013, do feminicídio, será que elas realmente abrangem todas as mulheres? Elas dão conta de conseguir amenizar ou reduzir essa vulnerabilidade das mulheres que vivem numa situação mais precária de vida? Pode passar, Gil. Então, na verdade, alguns questionamentos, que eu já citei alguns aqui, surgem, né, quando a gente trata desse tema. Então, o primeiro é: que tipos de violência são mais comuns nos espaços públicos e privados? E quais são os diferentes agressores dessas mulheres? No 2, né? Em que medida as leis que surgem no intuito de oferecer um maior amparo às mulheres modificam as relações na esfera da vida pública e da vida privada, né? Eu não pude trazer muitos dados, porque como o tempo é curto, mas existem diferenciações de tipos de violências sofridas tanto nos espaços públicos quanto nos privados, no espaço privado, né? E quando a gente fala em espaço privado, da questão da violência doméstica, é importante a gente se perguntar que espaço privado é esse, né? Os espaços, as pessoas, as mulheres que vivem em situações de precariedade, elas estão muito mais expostas a essa violência desde cedo do que nos espaços privados, que são mais elitizados, né, muitas vezes. Por que as mulheres vivenciam em seu cotidiano diferentes formas de violência, né? De que forma o desenvolvimento geográfico desigual contribui para a legitimação dessa violência? E em que medida a mobilização da sociedade e a criação de leis efetivamente protege essas mulheres que estão mais vulneráveis? Pode passar, Ju. A justificativa para a nossa pesquisa, né? Quando a gente trata do tema da violência contra a mulher, é necessário a gente falar que formas de violência são essas que as mulheres enfrentam, né, no cotidiano, e como elas se manifestam no espaço público e no espaço privado, assim como nos questionar quem são os sujeitos agressores no âmbito desses espaços. Consideramos que as mulheres, elas não estão expostas às múltiplas formas de violência de forma homogênea. A vulnerabilidade de muitas se acentua devido a um conjunto de fatores que contribuem para uma maior precarização da vida, como a segregação espacial e as diferenças de classe, fazendo com que a violência faça parte do cotidiano e de suas relações. Muitas foram as conquistas alcançadas pelas mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É inquestionável que essa lei representa um grande avanço em nossa sociedade, porém devemos nos questionar em que medida essas leis contemplam as mulheres que estão em situação de uma maior vulnerabilidade social. Eu trouxe, na verdade, aqui alguns
gráficos que mostram para a gente, né, a evolução das taxas de homicídio das mulheres. Tá? São dados de 2013 até 2013, elaborado, na verdade, é o mapa da violência de 2015. E, na verdade, eu achei importante trazer aqui, porque o homicídio, né, de mulheres, na verdade, é uma das formas de violência sofridas pelas mulheres, né? Fora outras que muitas vezes não são quantificadas estatisticamente, né? E aí, quando a gente... eu trouxe, na verdade, a Lei Maria da Penha, porque eu achei importante, porque a gente vai ver que essa lei ela foi criada em 2006. E a gente vê no gráfico que de 2006, né, que foi a data da criação da lei, a gente até teve uma redução em 2007, mas depois voltou a subir, né, esse índice de violência. Pode passar, Gil. E aí, quando a gente, na verdade, vai analisar que mulheres são essas, eu achei importante trazer esse gráfico, né, da evolução das taxas de homicídio de mulheres brancas e negras. Né? E se a gente for comparar, na verdade, o homicídio de mulheres negras é muito maior do que o das mulheres brancas. Né? Acho que isso, na verdade, quando a gente pensa na questão da mulher negra também, a gente sabe que a maioria vive numa situação de vida precária.